invasão da União Soviética na página 87. Né? O governo soviético mantinha uma política de neutralidade enquanto as tropas nazistas ocupavam a Europa. Confiante no pacto de não agressão, assinado com a Alemanha, Stalin acreditava que a União Soviética estaria segura. Em 22 de junho de 1941, o exército alemão cruzou as fronteiras da União Soviética. Então, como eu tinha adiantado, praticamente sobre o controle da Europa Ocidental, então não tinha mais por que o Hitler cumprir o acordo. Né? Esse acordo aí, para os alemães, para os nazistas, era um acordo, digamos assim, conveniente naquele momento em que estavam interessados em ter acesso à Polônia. E ao mesmo tempo, desarticular as estratégias da França e da Grã-Bretanha. Certo? Então, praticamente tendo o controle da Europa, o Hitler ele alimentou aquela perspectiva de que todo acordo tem que ser quebrado. Certo? E aí ele fez. Vale ressaltar, pessoal, que a União Soviética ela já tinha melhorado a sua situação econômica, né, dentro do contexto da Revolução Socialista, que foi desenvolvida desde 1917, no seu aspecto econômico. Entretanto, o seu material bélico ainda estava um pouco a desejar, certo? Porém, as tropas alemãs começaram a cruzar o seu território, né, território soviético, no dia 22 de junho de 1941, certo? E aí inicia o processo de tentativa de ocupação do território soviético. A invasão da União Soviética tinha como objetivos principais derrotar o comunismo soviético e controlar os recursos do país, em particular o petróleo e a produção industrial. Né? A União Soviética já era uma grande produtora de derivados do petróleo naquele período. Os alemães avançaram rapidamente no território soviético e em setembro chegaram a Leningrado, uma das cidades importantes do país soviético. Né? Então, primeiro, o objetivo da invasão da União Soviética: derrotar o comunismo e posteriormente ter acesso às fontes de riqueza, de energia, como o petróleo e a questão da produção industrial. Né? A estratégia, chegar rapidamente ao território soviético, dentro do planejado, isso aconteceu. E aí chegaram a Leningrado. Vale ressaltar o seguinte: a capital Moscou também tinha uma certa distância e o território soviético é bem extenso. Né? Vale destacar que ele inicia na Europa e vai terminar no continente asiático. Contudo, no final de 1941, a campanha alemã começou a se complicar. Em Moscou, os alemães sofreram a primeira derrota. Sofreram sua grande e foram obrigados a recuar. Um detalhe: os soviéticos já tinham o hábito de adotar uma estratégia antiga que eles chamam de tática da terra arrasada. O que seria isso? Era a possível destruição de tudo aquilo que gerasse riqueza para que o inimigo não tivesse acesso. No caso, os postos de petróleo, as fábricas, os bancos, os produtos da agricultura, ou seja, tudo aquilo que pudesse dar suporte ao inimigo ou gerar riqueza para o inimigo, os próprios soviéticos eles destruíram. Quando chegaram em Moscou, viram aquele cenário de destruição e ainda contou a resistência de alguns soldados e ainda contou com outro aliado soviético, um aliado natural, que era o inverno. Eles foram no período, digamos assim, que o clima estava ameno, para tentar resolver a questão, a dominação na União Soviética de forma rápida. Entretanto, o tempo se esticou
e sofreram digamos assim, as consequências da ação do inverno, né? Por exemplo, o frio extremo danificava as armas, o frio é tão intenso que chegava até a congelar a gasolina, certo? E aí também não conheciam. Em torno da cidade de Moscou tinha uma espécie de pântano, né, que também serviu como armadilha. Enfim, os soviéticos, né, usaram as estratégias naturais e por conhecer o seu próprio território para conseguir derrotar o seu inimigo e não ocupar a capital, no caso Moscou, certo? Os nazistas tiveram que travar no território soviético uma guerra muito mais prolongada do que o Hitler havia previsto, né? A guerra que eles queriam acabar em poucos dias, né, foi para praticamente 3 anos, né? Aí nós temos na imagem aí, né, da invasão nazista da União Soviética, os soldados nazistas na cidade soviética de Vitebsk, destruída pelas chamas em agosto de 1941. Durante a guerra, os soviéticos adotaram a tática da terra arrasada. Antes de abandonar uma área, os moradores destruíam plantações, casas e cidades para dificultar a sobrevivência dos alemães no território soviético. Foi o que eu já tinha mencionado para vocês, né? Aí nós temos aqui o mapa da Europa, né, mostrando basicamente que toda essa parte aqui, pessoal, nós estamos vendo aqui a cruz e a suástica, né, ou já tinham sido dominados ou já eram aliados, né, da Alemanha nazi-fascista, certo? E aí, ó, por exemplo, a Espanha era aliada, Portugal de certa forma, aí aqui a parte da França, né, a região de Vichy, né, que era a França colaboracionista, aqui é a França ocupada, que é a França, digamos assim, a parte onde ficava Paris, certo? A Itália fascista, aí a região dos Balcãs aqui onde tem a Croácia, a Albânia, Grécia, que é ocupada, né, a Grécia é a Iugoslávia, certo? Romênia, Hungria e Tchecoslováquia de certa forma se aliaram, né? A Polônia aqui dividida, né? E aí caminhando em direção à União Soviética. Parte aqui foi ocupada, né? E a parte onde ficava Moscou, né, sofreu a resistência, né? Conseguiu derrotar o inimigo, certo?